O que a Bíblia fala sobre o adultério? A questão do adultério é abordada diversas vezes na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, refletindo a importância e a gravidade desse tema para a fé judaico-cristã. Vamos explorar algumas passagens chaves e seus significados. No Antigo Testamento, o adultério é explicitamente condenado como uma transgressão moral séria nos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículo 14. A passagem diz: não adulterarás, colocando o adultério como a violação do vínculo matrimonial estabelecido por Deus. No livro de Provérbios, nas várias advertências contra o adultério, descrevendo suas consequências desastrosas tanto para o indivíduo quanto para a comunidade. Provérbios capítulo 6, versículo 32 ao 35. Um exemplo dramático do impacto do adultério é encontrado na história de Davi e Betseba, em 2 Samuel capítulo 11, versículo 12. Davi, o rei de Israel, comete adultério com Betseba, a esposa de Urias, um de seus soldados. Esse ato resulta em julgamento divino sobre Davi e sua família, demonstrando as consequências devastadoras do adultério, não apenas em termos morais, mas também em termos práticos e espirituais. Já no Novo Testamento, Jesus Cristo aborda o tema do adultério de maneira direta durante seu ministério terreno. Ele ensina que o adultério não está limitado apenas à ação física, porém também inclui o adultério do coração, ou seja, os desejos e intenções que vão contra o propósito original de Deus para o casamento. Mateus capítulo 5, versículo 27 ao 28. Jesus reforça a sacralidade do casamento como uma união permanente entre um homem e uma mulher, conforme estabelecido por Deus desde o princípio, em Mateus capítulo 19, versículo 4 ao 6. Os apóstolos Paulo e Tiago também abordam o tema do adultério em suas cartas. Paulo destaca a importância da santidade no corpo, alertando os cristãos a evitarem a imoralidade sexual, que inclui o adultério. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 ao 20. Tiago faz uma conexão entre a amizade com o mundo e a infidelidade espiritual, comparando o adultério. Tiago capítulo 4, versículo 4. Mas quais são as implicações teológicas e espirituais? Além das implicações morais e sociais, a Bíblia enfatiza as implicações espirituais do adultério. A relação entre Deus e seu povo muitas vezes é comparada a um casamento espiritual, quando o povo de Israel se volta para outros deuses. Isso é visto como adultério espiritual. Jeremias capítulo 3, versículo 8 ao 9. Da mesma forma, no Novo Testamento, a igreja é descrita como a noiva de Cristo. Apocalipse capítulo 19, 7 ao 9, enfatizando a fidelidade e a pureza espiritual que Deus espera de seu povo. Portanto, a Bíblia trata o adultério como uma violação não apenas dos padrões morais estabelecidos por Deus, mas também como uma quebra de confiança, tanto nos relacionamentos humanos quanto na relação entre homem e Deus. Embora haja graça e perdão disponíveis para aqueles que se arrependem e buscam reconciliação com Deus, a Bíblia adverte severamente sobre as consequências de seguir um caminho de infidelidade e desobediência aos mandamentos de Deus. Em relação à fornicação, a Bíblia, em várias passagens, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, vamos explorar o significado, as implicações e as perspectivas bíblicas sobre este tema. Definição e significado. A palavra fornicação geralmente é utilizada na Bíblia para descrever relações sexuais ilícitas ou imorais, incluindo relações sexuais antes do casamento, adultério, prostituição e outras formas de imoralidade sexual. No contexto bíblico, a fornicação é vista como uma transgressão moral séria contra os padrões de pureza e santidade estabelecidos por Deus para a humanidade.
No Antigo Testamento, em Levítico, capítulo 18 e 20, estes capítulos contêm uma lista de proibições sexuais detalhadas, incluindo relações sexuais com parentes próximos, relações incestuosas, adultério e outras formas de imoralidade sexual. O propósito dessas leis é manter a pureza e a santidade do povo de Israel diante de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 22, este capítulo aborda várias leis relacionadas à moral sexual, incluindo a punição para o adultério e a exigência de pureza sexual antes e depois do casamento. Provérbios capítulo e também em Eclesiastes. Ambos os livros oferecem sabedoria prática sobre o comportamento sexual, alertando contra os perigos da imoralidade sexual e destacando a importância da fidelidade e da pureza. No Novo Testamento, em Mateus capítulo 5, versículo 27 ao 32, Jesus amplia o entendimento da lei judaica, ensinando que a pureza vai além das ações externas para incluir os desejos do coração. Ele condena não apenas o adultério físico, mas também o adultério do coração, advertindo que aqueles que olham para uma mulher com desejo já cometeram adultério em seus corações. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 20, o apóstolo Paulo descreve e adverte os cristãos em Coríntios sobre os perigos da imoralidade sexual. Ele lista a fornicação como uma das práticas que excluem alguém do reino de Deus, enfatizando a necessidade de santidade no corpo, que é templo do Espírito Santo. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, Paulo contrasta as obras da carne com o fruto do Espírito, incluindo entre as obras da carne a fornicação e a impureza sexual, que são vistas como manifestações da natureza pecaminosa humana. Em Efésios capítulo 5, versículo 3 ao 7, Paulo exorta os crentes em Éfeso a evitarem qualquer tipo de impureza sexual ou cobiça, lembrando-lhes que tais práticas são inaceitáveis para os santos de Deus. Implicações teológicas e éticas, santidade e separação. A Bíblia ensina que os crentes são chamados a viver em santidade e separação do mundo, o que inclui pureza sexual. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 ao 5. Consequências do pecado sexual. Embora haja perdão disponível através de Cristo para aqueles que se arrependerem, a Bíblia adverte sobre as consequências devastadoras do pecado sexual, incluindo danos emocionais, sociais e espirituais. Provérbios, capítulo 6, versículo 32 ao 33. Fidelidade e aliança. O casamento é visto como uma aliança sagrada diante de Deus, e a infidelidade conjugal é vista como uma violação grave dessa aliança. Hebreus, capítulo 13, versículo 14. A graça e a restauração. Embora a Bíblia seja clara quanto à seriedade da fornicação e da imoralidade sexual, também ensina sobre a graça de Deus e o perdão disponível através de Jesus Cristo. Através do arrependimento sincero e da confissão, os indivíduos podem experimentar restauração espiritual e reconciliação com Deus, como está em 1 João capítulo 1, versículo 9. A Bíblia oferece um ensinamento claro e consistente sobre a fornicação, destacando sua seriedade como uma transgressão moral que afeta não apenas a pessoa envolvida, mas também aqueles ao seu redor e a sua relação com Deus. Ao mesmo tempo, oferece um caminho de perdão e restauração através de Cristo para aqueles que se arrependem sinceramente. Portanto, os cristãos são chamados a viver em pureza sexual, refletindo a santidade de Deus em seus relacionamentos e em todas as áreas de sua vida. Então, amados irmãos, terminamos aqui este vídeo, falamos um pouco sobre o adultério e a fornicação, que são dois pecados na área da impureza sexual. Então, que todos vocês possam compreender e entender este ensinamento. Estudem também bastante a Bíblia, a famosa e sagrada Escritura, que ali tem a palavra de Deus contida, a inspiração do Espírito Santo, para que todos nós podemos obter o conhecimento real sobre Deus. Então, terminamos aqui este vídeo. Que Deus abençoe todos vocês grandemente e até o próximo vídeo.